Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um programa. Hoje vamos falar de religião, de espiritualidade, de vida, né? Então, temos a honra de receber em nosso estúdio o pastor Anderson Giacomelli Teles, um caxiense que já rodou bastante e agora está meio fixado em Farroupilha. Pastor, obrigado pela ter aceito o nosso convite. Suas primeiras considerações para os nossos telespectadores. Tá certo, muito obrigado, Glacir, pelo convite. É uma satisfação tremenda estar aqui nessa tarde, TV Cidade, e poder saudar aqui a comunidade e a sociedade de Farroupilha. É um grande prazer poder estar aqui na cidade, fixando agora residência aqui. Esperamos ter momentos muito especiais juntos aqui com vocês, com todos vocês, e que seja de fato uma bênção, um presente, tanto ao nosso período aqui, mas também a amizade e o companheirismo que vamos criar aqui com a comunidade de Farroupilha. Muito bem. A igreja em Farroupilha já é bastante antiga, né? Inclusive com a sede, desde que eu me conheço, eu vejo aqui sempre a mesma sede ali, né? Sim. Quanto tempo tem em Farroupilha? Você tem ideia? Sim, a igreja em Farroupilha, ela começou por volta já na década de 90, né? As primeiras famílias que vieram para desenvolver um trabalho religioso e espiritual com a mensagem adventista, com os princípios fundamentais bíblicos, de acordo com o que a igreja adventista crê, já por volta do final da década de 90, ali por volta do ano 95, 96, os primeiros trabalhos, mas ainda sem uma igreja aqui, e já quase na virada de 90 para os anos 2000, 99, 2000, é que começou de fato uma igreja acontecer aqui em Farroupilha, né? E já nesse local onde ela funciona hoje, que é aqui na rua Luiz Buzet, pertinho aqui, né, no bairro São Luís, pertinho do centro também, aqui número 32, né? Hoje nós temos uma outra igreja também em Farroupilha, que fica... São duas? Hoje temos uma igreja adventista também no bairro 1º de Maio, e eu não sei se é o momento agora, mas nós temos a igreja adventista, ela parecida com outras denominações, até mesmo a igreja católica, ela também tem distritos pastorais, né? Como se fossem dioceses da igreja católica, só que nós temos distritos pastorais, então eu sou pastor dessas duas igrejas aqui de Farroupilha, e também de outras 3 igrejas, uma em Garibaldi, uma em Carlos Barbosa, e outra em Salvador do Sul. Corre bastante, então, hein? Praticamente um dia em cada local. É mais ou menos isso. Então, hoje mesmo eu ainda vou a Carlos Barbosa para fazer dirigir uma classe bíblica lá. Então, quase todos os dias numa dessas igrejas, né? Numa dessas congregações. A Bíblia que a Igreja Adventista do Sétimo Dia usa é a mesma de sempre? Sim. A Bíblia, na verdade, ela tem hoje cada vez mais versões, ela tem cada vez mais traduções, linguagem contemporânea, linguagem moderna, mas a Bíblia utilizada, assim, por quase todas as denominações é a versão Almeida Revista e Atualizada. Ela é amplamente aceita por todos os cristãos, né, por todas as linhas de denominações cristãs. Temos outras versões, temos versões, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, temos várias versões, mas a mais utilizada é essa que eu mencionei, a Almeida Revista e Atualizada. Tem uma outra também que é a Almeida Revista e Corrigida, ela é usada por alguns círculos religiosos, mais de linha pentecostal, mas a gente pode depois, com mais tempo, conversar sobre isso, né? As versões, as traduções da Bíblia. Então, ela não é uma Bíblia exclusivamente adventista, né? Essa que eu tenho aqui, até respondendo a pergunta, Glacir, ela é uma Bíblia de estudo, né? Ela recebe o nome Bíblia de Estudo Andrews, mas ela é feita pela própria Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma entidade não denominacional, não confessional, então ela não é a Sociedade Bíblica do Brasil, ela não é de uma denominação, de uma igreja, ela é representada por vários estudiosos, eruditos bíblicos, né? Então, um trabalho bastante sério. Mas nesse caso, como é uma Bíblia de estudos, ela vem com notas de rodapé, ela vem com comentários bíblicos e diagramas, gráficos, mapas, que aí sim, esse conteúdo de estudo, ele foi produzido nos Estados Unidos pela Universidade Andrews, que é uma universidade adventista, a universidade mais conhecida no mundo da Igreja Adventista. Ela foi feita lá, mas a tradução toda dela e a confecção dessa Bíblia é pela Sociedade Bíblica do Brasil.
O que que muda, assim, para uma pessoa que é leiga ou que é um católico, ou outra religião, que está nos assistindo? O que que muda muito da adventista para, vamos dizer, para a católica, ou para a luterana? Qual Uhum. seria, assim, a diferença que as pessoas podem identificar na adventista? Quando a gente fala assim sobre princípio ou sobre crenças fundamentais, ah, as crenças bíblicas fundamentais distintivas da Igreja Adventista é a guarda do sábado, e especialmente guarda do sábado e os princípios de saúde, uma forte ênfase no cuidado com a saúde. Ah, basicamente esses dois. Teríamos uma outra que daí só para quem é assim é mais estudioso mesmo para, né? Mas assim de cara para a gente ver assim tipo para identificar uma pessoa que é adventista do sétimo dia, ela observa o dia de sábado, ela guarda o dia de sábado para atividades religiosas, espirituais e solidárias, né? E nos outros dias ela então faz as atividades comuns dela, né, do dia a dia, faz pagamento de conta, vai ao supermercado, trabalha, enfim, mas no sétimo dia da semana, o sábado, ela procura descansar. E então essa questão do cuidado com a saúde, né? Uma alimentação saudável, um cuidado com o corpo também, as atividades físicas, enfim, bastante uso de água, enfim, são princípios de saúde que a Igreja Adventista entende que são importantes para que Deus se comunique, para que a pessoa esteja mais acessível espiritualmente, falando. Agora tem um outro ponto, um outro princípio para quem é um pouco mais estudioso, mais na área de teologia, que é a compreensão do ministério sacerdotal de Jesus no santuário celestial. Quer dizer, quando Jesus morreu, ou após a morte de Jesus e a ressurreição especialmente, para onde foi Jesus e o que ele está fazendo? Essa é uma pergunta importante, né, que algumas pessoas têm, e a Bíblia tem a resposta. E então a Bíblia menciona, e nós cremos como adventistas, de que Jesus ele está num lugar no céu chamado Santuário Celestial. Nós temos inúmeros textos sobre esse assunto, e ele está ministrando, ele está fazendo uma obra de intercessão, de mediação pelo ser humano nessa terra, até o momento em que ele voltar a essa terra para buscar aqueles que o amam e que o aguardam. Então, basicamente isso. Agora, o surgimento da Igreja Adventista talvez seja uma outra questão importante de mencionar nessa pergunta, porque a gente tem a Igreja Católica como uma igreja bastante já recente na história, aliás, bastante inicial na história da nossa era, né? Logo depois da morte de Cristo, vieram os 2, 3 primeiros séculos, e a Igreja Católica ela já surgiu por ali, pelo terceiro século, né? Final do terceiro século, início do segundo, a Igreja Católica já foi se estruturando, já foi surgindo. E levou bastante tempo até que viesse uma outra igreja ou uma outra denominação além da Igreja Católica. Já por volta do século XVI, quando Martinho Lutero, que era um estudante de teologia católica, teve uma outra visão sobre um assunto bastante conhecido para os cristãos, que é a justificação pela fé, né? E aí, então, ele teve um outro ponto de vista, que o ser humano ele não é salvo pelas obras, e sim pela graça, a graça de Deus, que é o sacrifício de Cristo, pelo ser humano pecador. E aí, então, surgiram, então, os seguidores de Lutero, né? E aí, então, a Igreja Luterana. Isso já por volta do século XVI, né? Posteriormente vieram outras denominações, e a Igreja Adventista ela teve o surgimento já no século XIX, assim por volta da década de 1840, mas a Igreja Adventista mesmo ela foi oficializada, né? Ela foi inaugurada no ano de 1863. Portanto, aí mais ou menos 150 anos, 160 anos atrás. E no Brasil, 1890, por ali. Por aí. Quase 1900. Né? Isso mesmo. Uhum. Aí os primeiros missionários estrangeiros, né, vieram para o Brasil e começaram, não só para o Brasil, para a América Latina também, mas o Brasil foi um lugar assim que eles priorizaram pelo tamanho que é o continente, que é o Brasil, né, quase um continente. E no mundo é uma das grandes igrejas, né? Sim. Em termos de fiéis, né? Sim, ela tem, hoje são 22 milhões de adventistas no mundo. Bastante, né? No Brasil são próximos já de 2 milhões, e a Igreja Adventista ela tem uma agência que é chamada de, a sigla dessa agência é ADRA, que significa Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Ela é muito conhecida pelo trabalho que ela
ela oferece ao mundo, especialmente em momentos de crise. Por exemplo, agora mesmo na Rússia, nessa questão da guerra da Rússia e Ucrânia, né, esse momento de conflito, a ADRA, que é essa agência de desenvolvimento e recursos assistenciais, ela está operando sem parar lá, né, com cuidados especiais, parte física, parte psicológica, alimentação, higiene. Quando acontecem catástrofes, ela sempre está muito presente, operando, né? Agora há pouco a gente teve no Rio de Janeiro, então a ADRA foi uma das agências mais importantes e mais fortes nesse momento ali também. Em Resende, no caso? Oi? Em Resende? Com a... Isso. A gente teve outros momentos aqui no Rio Grande do Sul, há poucos anos a gente teve em Rolante também, né? E aí a ADRA, hoje ela dispõe de um caminhão, não só um, né? São 6 no Brasil, mas ela dispõe de caminhões que fazem toda a produção de alimentação dentro do baú. É um caminhão, uma carreta bem gigante mesmo, né? Gigantesca, assim, e ela tem ali equipes já preparadas para preparar o alimento ali, distribuir ali, lavagem de roupa, tem máquinas bem grandes para lavar roupa, e o pessoal todo já equipado para fornecer esse serviço aí para a comunidade quando acontecem catástrofes. Apoio fundamental nesses momentos de crise. Isso mesmo. Praticamente uma cruz vermelha aí. Isso mesmo. Muito bom. Assim, pastor, um jovem que nem o pastor, assim, como é que começou essa vontade de passar a palavra de Cristo aí no caso, né? Certo. Essa é uma pergunta que me emociona, me impacta, assim. Bacana. Porque, Glacir, eu tenho uma origem, um histórico religioso católico, né? Meus avós, eu morei 1 ano com a minha avó, no interior aqui da Serra, numa cidade chamada Nova Prata, e essa avó foi muito influente para mim, né? Em vários aspectos, assim, eu morei com ela 1 ano, quando eu estava fazendo o meu prézinho lá, e no ano seguinte ela morreu, em 91. Eu morei com ela no ano de 1990, em 91 ela acabou falecendo, mas me marcou muito a presença o ano anterior em que eu morei com ela, e por mais ou menos uns 7 anos eu perpetuei os ensinos dela, e muitos deles religiosos, até por volta dos meus 14 anos. Católica. Isso, ela era católica, né? Ela também tinha, assim, tinha uma compreensão um pouquinho, assim, espiritualista ou espírita, né? Mas é uma pessoa, assim, extraordinária, uma pessoa muito, muito querida, não só pela família, mas por muita gente, né? Por muitas pessoas. E o que aconteceu, então, que até os 14 anos, isso eu lembro mais ou menos até essa idade, essa fase da minha vida, até os 14 anos ficou muito presente isso. Porém, por alguns fatores, né, alguns talvez da própria personalidade, por volta dos 14, 15 anos, dos 14 para frente, eu comecei a questionar a existência de Deus. Comecei a questionar se de fato Deus existia. E quando eu cheguei aos 16 anos, eu estou resumindo isso, mas quando eu cheguei aos 16 anos eu já havia declarado ateísmo. Comecei a ler bastante. Bem precoce, né, para a idade. Exatamente, né? E aí, aos 16 anos, então, né, eu aprofundei em leituras, por exemplo, de filosofia, de física. Fora né? da curva na sua idade. Exatamente. Física, principalmente a parte da física que mexe com, que assim, lida com astros, né, que lida assim com o macro, né? E basicamente isso, né? E filosofia. Então, até os 21 anos, mais ou menos, eu mergulhei no ateísmo, né? Eu estudava, e realmente, assim, há uma diferença entre ateu e à toa, né? Muita diferença. O ateu, ele realmente é fundamentalista, ele crê naquilo, né? Apesar de ele não crer em Deus, mas ele tem princípios sólidos, ele tem fundamentos, e ele tem razão né? Ele procura encontrar razões para acreditar daquela forma. Praticamente um São Tomé. Exatamente. E talvez o São Tomé, ele é cético, né? Ele tem dificuldade para crer, mas o ateu, ele crê, ele não tem tanta dificuldade para crer. O ateu, ele tem facilidade para crer, mas exatamente no oposto do que um religioso crê. Então, eu confrontava a fé das pessoas, eu procurava derrubar, solapar a fé e mostrar e argumentar que ela estava errada, crendo em alguém ou alguma coisa superior.
isso até por volta dos 21 anos. Foi aos 21 anos que eu, em determinado momento da minha experiência, né, eu lembro que nessa época eu tocava instrumentos musicais, tocava numa banda de rock, e num sábado à tarde, nós não ensaiamos, nós fomos assistir um filme. Por muita insistência de um amigo meu que tocava na banda, nós não fomos ensaiar. Estudava nessa época também? Eu fazia um curso eu fazia o curso de turismo pela UX, pela Universidade de Caxias do Sul, só que na época, não sei como é hoje, mas na época o curso ele funcionava no campus de Bento Gonçalves. E o amigo convidou para um filme. Para assistir um filme. Esse filme era nada mais, nada menos que o filme A Paixão de Cristo. O filme A Paixão de Cristo, por obséquio, né, por ironia do destino, uns 2, 3 anos antes, eu havia entrado na porta da sala da minha casa, da casa dos meus pais, minha irmã e minha mãe estavam assistindo esse filme e me convidaram, entrei com um instrumento musical pelo corredor, elas me convidaram para assistir. Não quer assistir com a gente? Eu falei assim para elas, não, eu não gosto dessas coisas. Mas agora, 2 anos mais ou menos passaram e esse meu amigo, por insistência e tal, e eu falei assim, não, tudo bem, pela amizade eu vou. Mas naquela tarde de sábado realmente foi o meu encontro com Deus. Foi a banda toda, né? Não, nós éramos 3 e eu e esse amigo nos tornamos cristãos adventistas. O outro não, né? Continua sendo um bom amigo nosso, mas ele não tomou essa mesma decisão. O filme, assistiu todo o filme e no filme deu a luz? No filme, especialmente nos momentos em que... Porque o filme é muito forte, ele fala sobre as últimas horas de Cristo, né? Especialmente da quinta-feira à noite, que é o momento da ceia, o momento em que ele se despede dos discípulos, à noite, aquela madrugada do julgamento injusto, daquela trama que foi feita, né? Porque Jesus era inocente, isso é historicamente comprovado. E naquele momento, então, especialmente naquelas cenas em que Jesus ele é surrado, maltratado, né? Ele é vituperado e principalmente na crucifixão, racionalmente, de forma bem racional, eu me questionei, ou me perguntei, né? Mas entendo que tenha sido a própria voz do Espírito Santo falando através da minha consciência, né? E agora? E aí, o que você vai decidir daqui para frente, né? Porque ou essa história, de fato, ela é verdadeira, ela aconteceu e você precisa se comprometer com ela, ou você finge que não é com você, dá um tiro na consciência. E naquela tarde, então, foi o despertar, foi o início, assim, de uma caminhada com Deus, uma caminhada com Cristo, né? Claro que muita coisa aconteceu depois, talvez a gente vai poder resumir um pouquinho depois, mas naquela tarde, assim, foi o início, né? E eu tinha feito catequese, primeira comunhão, crisma, né? Em função da família. Em função da família, mas eu gostava, nessa época eu gostava das coisas religiosas, apesar de algumas dúvidas terem ficado naquele tempo. Uma delas, por exemplo, Glacir, quando eu tinha 10 anos, eu estava fazendo a catequese, eu lembro assim, quase que com exatidão daquele momento. Era uma tarde em que estava eu e meus colegas de catequese e nós estávamos estudando os 10 mandamentos. E, por algum motivo, eu comparei, naquela época, já com 10 anos, eu comparei os 10 mandamentos da Bíblia dos 10 mandamentos que nós estávamos aprendendo na catequese. E os 10 mandamentos da Bíblia, que se encontram ali em Êxodo, capítulo 20, versículos 3 a 17, mencionam os 10 mandamentos na íntegra, e o quarto mandamento, né, que ele está nos versículos 8 a 11 de Êxodo 20, falam sobre a observância, a guarda do sábado. Isso já naquela época me causou uma curiosidade, não uma curiosidade, mas assim um incômodo, porque eu estava aprendendo uma coisa, mas na Bíblia eu estava vendo, estava lendo que era outra. Mas passou aquele tempo, né? Eu até questionei assim, fiquei comigo mesmo essa pergunta, mas por que se ensina uma coisa e na Bíblia está outra? Então não quero mais saber, né? Eu não vou mais, não quero mais saber. Mas continuei, fiz, né? Concluí a catequese, a primeira comunhão, fiz a crisma. Depois veio esse período de ateísmo, mas as perguntas foram respondidas, aquelas perguntas lá de trás, lá do tempo da catequese, foram respondidas ali a partir desse momento, então, que eu comecei essa caminhada com Deus, né? Essa caminhada com Jesus Cristo, já por volta ali dos 21 para quase 22 anos, isso no ano de 2006 daí. E aí que entra na faculdade? A faculdade um pouquinho depois, porque eu me tornei adventista já no início de 2007, no mês de março. Então, para a pessoa ela formalmente se tornar adventista, né,
quase isso em quase todas as denominações, ela precisa ser batizada. Então, meu batismo ocorreu no dia 10 de março do ano de 2007. Na época, eu tinha 22 anos. E depois de mais ou menos 2 anos e meio, é que eu comecei a faculdade de teologia para me preparar para ser um pastor. Já decidiu ali em seguida? Não. Quando eu fui batizado, eu não tinha nem noção de que eu ia fazer teologia. Apesar de ter sido rápido, o que eu pensava em fazer, eu já não estava mais fazendo o curso de turismo, o que eu estava pensando em fazer era jornalismo. Gosto muito de ler, gosto muito de escrever, e eu pensava em fazer jornalismo e ser um cristão adventista jornalista. Mas o que aconteceu foi que eu comecei a atuar muito na pequena igreja que eu fui batizado, em Caxias do Sul. Tem o bairro, inclusive na entrada de Caxias do Sul, quem vai daqui de Farroupilha para Caxias, tem o bairro Cidade Nova. Desvio Risso à direita, Cidade Nova à esquerda. E minha família mora, né? Eu desde pequeno morava naquela região, mas não tinha igreja na época. E eu então comecei a frequentar ali, fui batizado naquela igreja e comecei a trabalhar, comecei a atuar ali. E nesse processo de trabalhar né, de maneira voluntária, assim, nos diferentes departamentos da igreja, eu senti um forte chamado para fazer isso em tempo integral, né? Eu comecei a gostar disso. Então, foi algo rápido, mas não foi no momento do batismo que eu pensei, foi no decorrer. E aí, então, eu fiz o vestibular de teologia, existe um vestibular, existe um curso todo preparado, uma grade de 4 anos, e é um curso reconhecido pelo MEC. E aí, então, depois de 4 anos, me formei em teologia e aí comecei a trabalhar como pastor. Como pastor, já em que ano daí? O período da faculdade foi de 2010 a 2013, então meu primeiro ano de ministério pastoral foi 2014. Já está quase há 10 anos na lida. Hein? Exato, hoje esse é o 9º ano, né? 2022 agora é o 9º ano de ministério. E nesse período passou por quantas cidades já? Eu comecei em Cachoeirinha, né? Cachoeirinha, na verdade, nós só fixamos residência, porque minha esposa, ela é professora de musicalização e educação artística, então nós temos muitos colégios, muitas escolas adventistas. A rede de educação adventista ela é bem grande. Então, existe um grande colégio ali em Cachoeirinha e ela começou a dar aula, a lecionar ali, mas eu fazia, nesse primeiro ano de ministério, eu fazia semanas de oração pelas igrejas, né, do nosso campo administrativo, que a gente chama de Associação Central Sul Rio Grandense, da Igreja Adventista. Então, eu viajava muito. Então, nesse primeiro ano, 2014, nós moramos em Cachoeirinha, mas eu viajava bastante. Minha esposa dava aula do ladinho de casa, na mesma rua nós morávamos. Já 2015 a 2017, nós fomos, então, transferidos para o Distrito Pastoral de Vila Teresa, que fica na cidade de São Leopoldo. Ficamos 3 anos ali, 2015, 16 e 17. Em 2018, fomos para Santa Maria, e lá passamos 4 anos, 2018, 19, 20 e 21. E aí, agora, fomos transferidos aqui para Farroupilha. Esse é o primeiro ano aqui na Serra, que, inclusive, é o meu berço, né? Isso aí, Caxias do Sul, no caso. Caxias do Sul. E a esposa também conheceu ela Isso. A minha esposa, ela já é 3ª geração de adventistas, de cristãos adventistas. Família. E não foi isso que te motivou a ingressar no grupo? É uma boa pergunta, mas não, eu acabei conhecendo ela um pouquinho depois. Eu conheci ela no ano de 2008, um ano depois de eu ser já adventista, né? Já ter sido me tornado membro da Igreja Adventista. No mês de abril nós nos conhecemos, mais ou menos de 2008, e o nosso enlace, né? Foi bem rápido assim a nossa decisão de nos unirmos, né? Então, em abril nós nos conhecemos, em junho nós começamos a namorar, dia 12 de junho, dia dos namorados e dia do meu aniversário também, Glacir. E no mês de agosto nós noivamos e no mês de dezembro nós casamos, tudo 2008. Foi rapidinho mesmo. Foi rápido, por quê? Porque Mas se conheceram na igreja. Nos conhecemos na igreja. Um dia ela foi visitar a igreja adventista do bairro Cidade Nova, ela era da igreja do bairro Cruzeiro, e aí ela, né, conheceu, mas a gente acabou não se falando. Mas depois de um tempo, ela voltou depois de umas 2 semanas, e aí nós começamos a conversar, e o motivo de ter sido rápida a nossa decisão é porque nós não queríamos namorar à distância.
eu estava com o plano já de ir para a faculdade em São Paulo, que é onde funciona uma das nossas universidades de teologia, adventista, mas eu não queria começar um relacionamento e manter ele à distância, por um motivo meu, não tem nada de errado, não acho que não é respeito quem, mas para mim eu achava que não ia ser legal, e aí eu fiz a pergunta para ela, e aí tu topa ser esposa de pastor? E ela disse assim, eu aceito. E aí foi rápido, a gente se preparou, se organizou. Bem objetiva. Foi objetivo e bem objetiva a conversa. Isso tudo no dia 12 de junho de 2008, viu, Glacir? Olha só. Estamos juntos há 13 anos. Vamos para 14 agora no final desse ano, e temos um pequeno aí que se chama Estevão, um nome bíblico. Também, Estevão, muito bem. Pastor, esse livro que o senhor nos presenteou e deixou aqui para quem quiser, o último convite para os telespectadores, para despertar neles a curiosidade e a vontade de conhecer. O que seria esse último convite? Ok, eu vou, acho que já está gravando aqui, eu vou tomar um aqui como exemplo, tá, Glacir, porque tem algo especial junto com o livro que eu vou mencionar daqui a pouquinho. Esse aqui é um livro que ele foi editado no finalzinho do ano passado. Todos os anos, a Igreja Adventista ela produz uma literatura, um livro, para presentear cada família de todo o território da América do Sul, não é só para o Brasil. Uma tiragem... É uma tiragem gigantesca. E aí o que acontece? Esse ano, né, isso já desde o ano de 2008, e aí esse ano, o título do livro, então, né, desse material é O Último Convite. Ele foi escrito por Clifford Goldstein, que é um autor americano, e ele fala, então, né, já que na capa dele diz, né, uma mensagem de esperança. Esse livro aqui, ele se propõe a falar sobre esperança exatamente no momento que nós estamos vivendo, um momento de muitas lutas, de muito sofrimento, muita dificuldade, muito caos, e que não só Deus tem esperança para nós nesses últimos momentos da história, mas Deus tem uma esperança eterna para nós, porque a mensagem desse livro fala que, baseado, obviamente, na mensagem principal da Bíblia, que é um dia Jesus vai voltar, e esse dia está cada vez mais próximo. E ele vai voltar para nos buscar, e ele foi preparar um lugar especial para cada um de nós. Resumindo, a ideia é que Jesus, ele não nos deixou órfãos, sofrendo num mundo de pecado, de sofrimento, né? Ele disse que ele voltaria para nos buscar, nos levaria para passar um tempo com ele no céu, e depois nós voltaríamos todos juntos, inclusive com Jesus, de novo para essa terra, mas toda restaurada, toda como ela era no início, quando Deus a criou, conforme o relato de Gênesis capítulos 1 e 2. Gênesis capítulo 3 já é a história da entrada do pecado, a morte, o sofrimento. Então, Deus vai recriar tudo como era originalmente no princípio. Isso é o que fala Apocalipse 21 e 22. Os últimos 2 capítulos da Bíblia, eles coincidem com os 2 primeiros capítulos da Bíblia. Gênesis 1 e 2 é um retorno, né? Eles retornam lá em Apocalipse 21 e 22, quer dizer, Deus vai fazer de novo todas as coisas como elas eram no princípio. O paraíso. O paraíso perfeito. O lugar ideal para o ser humano morar. E aí mencionando, obrigado, Glacir. Quando você abrir, e deixa eu já até mencionar, você vai receber, querido telespectador, você vai receber de algum amigo adventista nos próximos dias aí. A nossa entrega ela está marcada para o dia 9 de abril, no início da Semana Santa. Então, você vai receber esse presente, e junto com ele, quando você receber aí na sua casa, ou talvez no seu trabalho por um colega, você vai receber também, quando você virar a capa aqui, você vai receber um convite, que é o convite para participar da programação da Semana Santa. Você pode participar de forma presencial na Igreja Adventista, ou também pelas redes sociais, pela transmissão ao vivo que nós temos, né, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Então, aqui está o convite, né? O Amor Vive é o tema da Semana Santa 2022. Vai junto com o livro. Os cultos que chama também? Isso. Na igreja, vocês também transmitem? Também transmitimos. Especialmente, na verdade, nós temos a transmissão do culto de domingo à noite, porque nós temos uma classe bíblica no domingo à noite. Então, é o estudo desse livro? Exatamente. Então, nós estamos fazendo aí, o Glacir está mostrando aqui, nós estamos fazendo um estudo especial da Bíblia com esse título, que é Bíblia Fácil Daniel. É um estudo bem profundo do livro de Daniel, ao mesmo tempo ele é uma linguagem bem fácil, mas profundo, porque a gente vai ter vários domingos, né? Agora a gente está na lição número 6,
e são 16 encontros, então dá para a gente aprender bastante juntos da Bíblia, da Palavra de Deus e do livro de O Daniel. convite, então, é para estudo de Daniel aqui nas profecias dele. Isso, só para a gente não confundir, né? O livro ele tem o nome O Último Convite, porque é o convite de Deus para todos nós, né, em aceitarmos a salvação. Nós temos o convite dentro aqui, que não que é o convite para a Semana Santa, programação da Semana Santa, mas nós já aproveitamos também para convidar você para participar da série Bíblia Fácil Daniel, nos domingos às 19h30. E o culto é quando? Culto, então, nós temos o culto de domingo à noite, às 19h30, que nós fazemos essa série, né? Nós aprendemos juntos ali a Bíblia. Nós temos o culto de quarta-feira à noite, às 19h30 também. Ele é um culto mais voltado para oração, momentos de oração, né? Pedidos, agradecimentos, devoção pessoal e familiar. E aí nós temos o culto de sábado, esse é de manhã, das 9 às 11h30. Nós temos um primeiro momento que é chamado de escola sabatina. Nós estudamos uma lição durante a semana, e daí nós recapitulamos em classes, em unidades menores na igreja, né? E aí das 9 às 10 e das 10 às 11h30, então nós temos o culto daí. Normalmente o pessoal que guarda o sábado, que não trabalha, seria um momento, um dia de reflexão também, né? Ele começa na sexta-feira já? Muito boa pergunta, Glacir. Biblicamente, nós temos a informação de que a transição de um dia para o outro não ocorre quando os ponteiros se unem lá em cima, lá apontando para as 12 horas, quer dizer, à meia-noite. Biblicamente, a informação que nós temos é que um dia transita para o outro, ele muda para o outro, é no horário do pôr do sol. A gente já vê isso já no livro de Gênesis, no próprio capítulo da criação, né? Nós temos ali a informação de que a viração de um dia para o outro, Gênesis 3:8, fala que a viração do dia é no pôr do sol. Temos outros textos também na Bíblia que mencionam isso. E por longo tempo na história, né, especialmente o povo de Israel, o povo hebreu, que foi o povo que recebeu as revelações, as profecias, os profetas, né? O que nós temos hoje de produto canônico, que é a revelação da Bíblia, nós temos sempre a informação de que o dia ele vira no pôr do sol. E o que acontece? No Novo Testamento isso é confirmado. E aí nós temos um sistema hoje sexagesimal de contagem de tempo que foi estudado, que foi preparado já pelos babilônicos, e isso inclusive a gente estudou aqui já nas primeiras lições aqui da série Bíblia Fácil Daniel, mas ele foi assimilado também por outras culturas, especialmente a cultura romana. Então, hoje nosso sistema de contagem de tempo em minutos e segundos, que é um sistema sexagesimal, ele não é um problema em a gente ter ele. É uma forma, talvez hoje até melhor de a gente se organizar e de todo mundo coincidir, né, e marcar e agendar os horários. Mas ele acabou passando por uma adaptação que acaba confrontando esse princípio de transição do tempo de um dia para o outro, que na verdade é no pôr do sol de um dia. Então, quando o sol se põe, biblicamente começa um novo dia. E se for ver, tem bastante sentido, por quê? A gente já chama de meia-noite, quando né, os ponteiros apontam lá em cima, meia-noite. Significa que já passou metade. Então, metade. Por quê? Porque quando o sol se pôs, né, por volta das 6 da tarde, 7, depende do horário, né, depende também do eixo e dessa translação, do movimento de translação e rotação, mas mais ou menos já teria passado metade da noite, por volta de 6 horas. A gente já tem só mais 6 agora para descansar, e aí nasce o sol. Então, biblicamente, o dia ele é composto de duas partes, parte clara e parte escura, né? E aí, então, a gente tem essa informação bíblica sobre a transição do tempo. Da sexta-feira, então, pôr do sol de sexta-feira, que o sol se põe no finalzinho da tarde de sexta, já são consideradas horas do sábado, ou horas diferentes, horas especiais, horas sagradas, até o pôr do sol de sábado. Sábado à noite, depois do pôr do sol, né, já são horas de domingo. Então tá livre para ir em supermercado, para fazer, para brincar, né? Brincar, né? Não é um problema de se brincar no sábado, de recrear, mas tem a gente precisa ter um cuidado, né? Nós adventistas temos um cuidado para que essas atividades de sábado elas sejam condizentes com o que a Bíblia, com o que Deus requer, né? O propósito das horas de sábado, que é a adoração,
assim, ações solidárias, ações missionárias, ações que abençoem o próximo. E isso é muito importante a gente compreender, porque muitas pessoas têm a impressão de que os adventistas ou não fazem nada ou são legalistas por guardarem o sábado. Ou são uma espécie de judeus, né, que dos dias de Jesus que não faziam nada no sábado, e não tiravam e não salvavam ninguém no sábado, não salvavam, né, não ajudavam ninguém no sábado. Então, Jesus veio para corrigir essa ideia errônea dos judeus, e nós adventistas, nós somos seguidores de Cristo e não dos judeus. Então, nós visitamos pessoas aos sábados, nós oramos, nós cuidamos, atendemos necessidades que são importantes, visitamos asilos, orfanatos. Claro que a pandemia inibiu um pouco isso, né? Além de ir na igreja, nós procuramos fazer atividades solidárias e atividades que abençoem as pessoas. Fazer o bem sem olhar a quem. Exatamente. Por incrível que pareça, já nosso tempo hoje, avançou. Né? Mas, pastor, eu quero deixar aqui publicamente as portas abertas da TV para a Igreja Adventista, né? Muito obrigado, uma Luci. TV comunitária, a gente gostaria de ter todos aqui, né? E a gente tem os católicos, temos inclusive a Umbanda também, tem um programa aqui, né? A Luterana está vindo agora também. Então, pastor Anderson, sinta-se à vontade, sempre que quisesse fazer presente por um ato, alguma coisa, a TV está à sua inteira disposição, tá bom? E deixo com as palavras finais aqui por hoje. Tá bom. Primeiramente, Glacir, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer a você que nos acompanhou por aqui, que você seja extremamente, ricamente abençoado por Deus, que a sua vida, a sua família sejam guardadas pelo Pai Celeste, e que muito em breve nós possamos nos conhecer, que você possa também participar desses momentos que nós convidamos aqui, e, acima de tudo, aceitar o convite de Deus para ser uma pessoa próxima, amiga dele nessa terra, para morar com ele, como diz a palavra de Deus, na nova terra. Um grande abraço a todos e muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos. Obrigado, Glacir.